Então, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai introduzir, né, mais um conteúdo novo, tá? A gente vai falar hoje sobre os tipos de triângulos, tá? Todos vocês sabem o que é o triângulo. Inclusive, se eu pedir para desenhar um triângulo, eu tenho certeza que todo mundo vai ter condição de desenhar. Mas a gente tem que entender a nomenclatura de cada elemento que compõe um triângulo. Não é só saber simplesmente desenhar, tá? Os nomes são muito importantes, inclusive em provas e etc. A gente tem que saber a nomenclatura para identificar cada coisa, tá bom? Então, vamos lá. O que é um triângulo? Se eu pedir para vocês definam um triângulo, o que vocês vão falar para mim? Vou falar, defina um triângulo agora. Pensa aí um minutinho. O que vocês falariam? Então, o que é um triângulo? Um triângulo é uma figura plana. O que é uma figura plana, pessoal? Uma figura plana é uma figura geométrica que não tem largura, altura ou profundidade, tá? Que quando tem profundidade, largura e altura, a gente chama de figuras tridimensionais, a gente chama de figuras não planas, tá? Nesse caso, o triângulo, ele é chamado de figura plana, tá? Forma geométrica plana ou polígono, tá? A gente chama de polígono também todas as formas geométricas que são planas, certo? E o triângulo, quais são as características dele? O triângulo, ele tem 3 vértices, 3 arestas e mais o quê? 3 ângulos, tá? Essas são as 3 coisas que são compostas dentro de um triângulo. Então, a gente tem as vértices, as arestas e os ângulos. Em um triângulo, vai ter 3 vértices, 3 arestas, 3 ângulos, tá? Cada ângulo é formado na abertura de das duas arestas, certo? Em cada uma das vértices, a gente tem nossos ângulos. E para definir os triângulos, a gente tem que saber analisar isso. Não somente os lados, mas também os ângulos, tá, pessoal? E é isso que é o nosso foco da aula de hoje. A gente vai aprender a nomenclatura de cada uma desses triângulos e desses quadriláteros, tá? Para começar com os triângulos, a gente vai começar a classificar eles pela medida dos lados, vamos dizer assim, pelo tamanho dos lados deles, ou das arestas dele, tá? Porque dependendo do jeito que for as arestas, do tamanho da medida, ela recebe uma nomenclatura diferente, um nome diferente, tá? E a gente tem que conhecer esses nominhos aí. O primeiro triângulo que a gente vai falar hoje é o triângulo isósceles, tá? Eu fiz isso aqui improvisado. É o triângulo isósceles. O triângulo isósceles, pessoal, ele tem uma característica. Tenta analisar, pessoal. Analisa ele. O que vocês perceberam desse triângulo? Eu até fiz de cor diferente para ficar mais fácil para identificar. O triângulo isósceles, a característica dele é que ele tem 2 lados iguais e um lado diferente, tá? Ah, professora, eu vou ter que medir com a régua para saber se é 2 lados iguais. Pessoal, não, é só de olhar eu consigo perceber isso. Eu consigo, não consigo? Eu consigo ver que essa aresta aqui vai ter a mesma medida dessa aresta. E que essa aqui, obviamente, é menor, tá? Então, todo triângulo que tem 2 lados iguais e um diferente, ele é chamado de triângulo isósceles, tá bom? Anotem no caderninho de vocês. Todo triângulo que tem 2 lados iguais e um diferente, a gente chama ele de triângulo isósceles, certinho? O próximo triângulo é chamado de triângulo equilátero, tá? Por que eu chamo esse triângulo de equilátero? Porque ele possui todos os lados com a mesma medida. Percebeu que aqui eu coloquei todos os lados de azul, tá? Porque é isso que eu quis representar no meu desenho, que todos eles têm a mesma medida. Então, se eu tenho um triângulo que todos os lados, todas as medidas dele são iguais, têm o mesmo tamanho, a gente chama de triângulo equilátero, tá bom? Dá para analisar também só de olhar, eu consigo, às vezes, identificar se ele é equilátero ou não, mas, às vezes, algumas questões, principalmente em prova, eles colocam, às vezes, o tamanho de cada um. Aí, por exemplo, se aqui mede 6 centímetros, aqui mede 6 e aqui mede 6, é porque ele é equilátero, certo? E se colocar, por exemplo, aqui mede 8, aqui mede 8 e aqui mede 5, um exemplo. Então, nesse caso, ele vai ser isósceles, né? Ele tem 2 lados valendo 8 centímetros e um valendo 5. Aí ele é isósceles. Agora, se todos os lados tiverem a mesma medida, equilátero. Anotaram? E o próximo triângulo que a gente vai aprender agora
é esse danadinho aqui, tá, pessoal? Esse triângulo aqui, a gente chama ele de triângulo escaleno, tá? O triângulo escaleno, a característica dele é que todos os lados dele são diferentes, tá bom? Todas as medidas dos lados deles são diferentes. Apesar que o meu desenho aqui ficou parecendo que o amarelo e o vermelho é igual, né? Mas eu quis representar que era diferente. Na hora de desenhar que ficou assim. Mas enfim, escaleno, todos os lados, todas as medidas são diferentes, certo? Então vamos recapitular agora. Dois lados iguais e um diferente, como é que chama? Isósceles, muito bem. Todos os lados iguais, equilátero. Todos os lados diferentes, escaleno. Muito bem. Essa classificação que a gente fez agora é quanto aos lados, tá? Esses são os nomes que ele tem quanto à medida dos lados. E acontece que os triângulos também recebem nomes diferentes de acordo com seus ângulos. Lembra que a gente aprendeu o conteúdo sobre ângulos? Então, pessoal, por exemplo, se eu tenho um triângulo que ele tem um ângulo reto, lembra que é ângulo reto? O ângulo que vale 90 graus, aquele do quadradinho que está aparecendo aqui. Então, quando ele tem um ângulo reto, a gente chama ele de triângulo retângulo, tá bom? Um desses que eu fiz aqui, parece, né? Esse aqui ficou parecido, se eu colocar ele assim, ele ficou parecido com um triângulo retângulo, tá vendo? Percebem? Aqui, ó, a reta que eu fiz de amarela e a vermelha, aqui ela vai formar um ângulo de 90 graus. Então, esse triângulo aqui, eu posso chamar ele de triângulo retângulo. Então, o que é triângulo retângulo, pessoal? Triângulo que tem um ângulo que vale 90 graus, certo? Próximo. Próximo triângulo, pessoal, a gente chama ele de acutângulo. Olha que nome, né? Acutângulo. O triângulo acutângulo, a característica dele é que ele vai ser composto por ângulos menores que 90 graus. A gente vai ter que relembrar lá dos ângulos onde... Lembra do nome do ângulo cuja medida é menor que 90 graus? A gente chamava eles de triângulo agudo, lembra? Agudo quando é menor que 90 graus. Obtuso quando é maior. E o ângulo reto era bem assim, né? Então, o ângulo agudo, a gente vai ter que lembrar dele agora. Porque se eu tenho um triângulo, vou pegar aqui, por exemplo, o meu triângulo isósceles. Se eu tenho um triângulo em que os ângulos dele, tá? Os ângulos dele são menores que 90 graus, a gente chama ele de triângulo acutângulo, tá? Então, professora, um triângulo, ele pode ser chamado de isósceles e de acutângulo? Pode, pessoal, com certeza, tá? Aí depende do que a questão tá pedindo. Se tá pedindo que você quer saber o nome dele em relação aos lados, ou se quer saber o nome dele em relação aos ângulos. Se for em relação aos lados, esse aqui vai ser um triângulo isósceles, e se for em relação aos ângulos, pode ser que ele seja um triângulo acutângulo, tá? Agora, nos ângulos, não dá pra gente chutar. Por exemplo, eu ver isso aqui, eu acho que isso aqui é acutângulo. Às vezes a gente pode deduzir, né? Pela abertura do ângulo, a gente consegue meio que ter uma noção. Mas na maioria das vezes, vai vir o valor de cada ângulo. Não sei se tá dando pra ver direito. Vai vir o valor de cada ângulo, tá? Tipo assim, todos eles valem 60 graus. 60 graus é menor que 90. Então, ele vai ser chamado de triângulo acutângulo, certo? A gente tem também uma terceira nomenclatura para o triângulo relacionado aos seus ângulos. Quando eu tenho um triângulo que ele tem um ângulo obtuso, a gente chama ele de triângulo obtusângulo. Esse nome aqui que tá aparecendo. Triângulo obtusângulo, tá bom? Quando ele tem um ângulo cuja medida é maior que 90 graus. Normalmente ele é um triângulo mais abertinho, né? Tipo esse que eu coloquei aqui. É um triângulo mais aberto. Quando ele tem um ângulo de maior que 90 graus. Então, vamos recapitular agora o nome dos triângulos relacionados aos ângulos, tá bom? Então, vamos lá. Um triângulo que tem um ângulo reto, a gente chama ele como triângulo retângulo, certo? Se ele tem um ângulo reto, é triângulo retângulo. Um triângulo cujo as três medidas dele, as três,
os 3 ângulos dele são agudos, a gente chama ele de triângulo acutângulo. Muito bem. E quando a gente tem um triângulo? Acho que esse aqui poderia ser, pessoal, ó. Não sei. E quando a gente tem um triângulo que tem um ângulo que ele é obtuso, que ele é maior que 90 graus, a gente chama ele de triângulo obtusângulo. Certinho? Espero que vocês tenham gostado da parte 1. Daqui a pouco eu mando a parte 2 para vocês, que é sobre os quadriláteros. Beijos.